Bom dia a todos, hoje é 15 de 11 de 2017. Começando nosso trabalho do estudo do livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira, e pedindo a espiritualidade para nos abençoar, os espíritos amigos, em nome de Deus, estar aqui conosco, a cada um de nós, cada um dos seus lares, abençoando nosso ambiente doméstico, dando-nos a serenidade e a perspicácia de aprender mais um pouco, interiorizando os ensinamentos colhidos na manhã dessa quarta-feira. Agradecemos a todos, agradecemos a Deus a presença aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, bom dia, né? Bem-vindos. Bem-vindo, Peruanita e Elcio. O Pautoque tá bastante instável, né? Tô notando, sim, que tá bastante instável, mas é assim mesmo. Nesses 13, 14 anos a gente já passou poucas e boas de vá lá que doa, como é que fala, né, Dudu? Saludos, Peruanita. Estudo do livro Recordações da Mediunidade. A gente passou, foi muitas, não foi, Dudu? Então a gente já tá até escolarizado. Ele nem se assusta mais, gente. Antigamente, viu, gente? 10 anos atrás, até... com esse Pautoque dava problema, a gente enterrou, né? Era, Dudu? Meu Deus! Agora não, agora a gente, tira de letra. Aí já tá escolarizado já, com esses sentimentos que o Pautoque nos coloca. Então, gente, no nosso bom dia, bem-vindos vocês que chegaram aí nesse inteirinho. O estudo do capítulo Complexo Obsessão, que nós vamos dar continuidade, e as perguntas feitas pelo médico encarnado para o Dr. Bezerra de Menezes, certo? Quando se falava, semana passada, que um espírito vivo pode se comunicar. Sim, então ele diz que muitas vezes uma pessoa com problema psíquico, ou seja, com problema dela espiritual no sentido das suas lembranças do passado reencarnatório, ela vem fazer um tratamento chamado de desobsessão, né? Nós chamamos esse tratamento de desobsessão em linguagem de movimento espírita, do movimento espírita. Então, é um tratamento de desobsessão. Muitas vezes, quem pode se comunicar na mesa não é o suposto espírito obsessor, porque essa pessoa não sofre de uma perseguição, mas uma problemática sua, né, pessoal? Então, o que acontece? Se manifesta o espírito encarnado, porque isso é possível, e pode ficar confuso dependendo das orientações que receber do dialogador. Se o dialogador percebe que é a mesma pessoa, pode fazer um grande trabalho no psiquismo. Se não, ele pensa mesmo que é um desencarnado que está obsediando, pode confundi-lo e deixá-lo mais desgostoso do que antes. Então é quando Dr. Bezerra diz que convém que os dirigentes das sessões conheçam bastante o terreno em que estão agindo, e não tem como conhecer o terreno se não estudá-lo mesmo. Muito o estudo do psiquismo humano, da obsessão, das comunicações espíritas, enfim, inclusive a possibilidade da comunicação de espíritos vivos para poder agir, né, vamos dizer assim, naquela sequência de raciocínio útil para o desencarnado e, quando for necessário, útil para o encarnado. E médiuns, se vocês percebem, ela diz assim também, de médiuns assaz seguros para transmitir as instruções dos dirigentes, indicando as tentativas a serem feitas.
Então os médiums também, né? É necessário o estudo profundo da mediunidade. E o estudo da mediunidade, às vezes as pessoas confundem, né? Vou estudar mediunidade. Não tenho condição de estudar mediunidade. Eu acho que a pessoa idealiza um estudo da mediunidade assim, sentando numa mesa mediúnica, as mesas que levantam, os espíritos que vão incorporando é a palavra popular, né, gente, que vão se manifestando, assim, e que ela não vai ter controle. Então, o estudo da mediunidade inclui o estudo do argumento, né? O livro dos médiuns, que é o livro do espiritismo prático, como assim chama o próprio codificador, e todos os outros materiais de tratamento com os espíritos. Por exemplo, nós falávamos da semana passada de seu Hermínio Miranda, né? Então o Dudu tinha nos dito que estava estudando, como era o livro que você estava estudando, Dudu? Tem o Diversidade do Carismas, tá certo? Que é maravilhoso também, mas é o Diálogo com as Sombras. O Dudu estava estudando Diálogo com as Sombras, Diversidade do Carisma, né? Diversidade dos Carismas, que ele trata, assim, mais diretamente com uma médium que estava sob seus cuidados, que ele bota um pseudônimo de Regina, e esse condomínio espiritual também, que além de se tratar da comunicação dos espíritos através da própria possessão, mas a visão dos psiquistas, dos estudiosos do psiquismo sobre as multipersonalidades. Tá certo? Então, tem muito material para se estudar. Então, estudar a mediunidade nos diz que é estudar o que tem como material para fazermos distinção, para aprendermos no prático, vamos dizer assim, nesses livros, como tem muita realidade da prática mediúnica, comparar, anotar, né? Observar o que tem acontecido, até chegar a uma prática mediúnica diferente. Então, estudar mediunidade não quer dizer ter prática mediúnica, exatamente, né? Assim, literalmente. Tanto é que nós estamos aqui, por exemplo, quando estudamos recordações da mediunidade, nós estamos estudando a mediunidade. E nós estamos estudando a mediunidade a partir de um raciocínio trazido para nós pela Ivone do Amaral Pereira, que é a sua vida, né? Então, recordação é uma lembrança da sua vida mediúnica, no qual, dividido por capítulos, circunstâncias diferentes, e nesse capítulo exatamente aquele que nós estamos estudando sobre o complexo obsessão, sobre a questão de estar obsediado, sobre a obsessão, sobre a atuação dos espíritos, sobre a influência oculta, né? Nós falávamos sobre influência oculta, dos assédios que nós temos temporâneos, aquelas de perseguições de vingança, enfim, nessas semanas nós temos tratado bastante desse assunto. Então, nós estamos estudando sim a mediunidade. Nós não estamos tratando da mediunidade na sua prática, ou seja, os espíritos se manifestando e nós tratando com eles diretamente. Porém, a observação desse estudo da mediunidade faz com que nós tenhamos sempre cada vez mais os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. A percepção aumenta, porque coisas que eram fatos da cotidianidade e que muitas vezes nos passavam despercebidos, ou pensávamos que era coisa da nossa cabeça, ou pensávamos que era maluquice, ou coisas que faziam parte da nossa imaginação, nós conseguimos fazer distinções, não é verdade? Porque nós pegamos a vivência de outros, comparamos com as nossas e aprendemos. É um processo de aprendizado com o exemplo, não é verdade? Quando é que nós aprendemos mais? Com os exemplos, muito mais. Então, esses exemplos de cotidianidade, da própria mediunidade, faz com que nós nos observemos. Quando nós falamos uso da imaginação, não significa que a pessoa é tonta e ela está se inventando as circunstâncias. Mas o uso da imaginação entra
Como nos explica Allan Kardec no capítulo da Gênese, que fala dos fluidos, que é o capítulo 14, como a fotografia do pensamento. Então o indivíduo ele pode pensar uma coisa, ele forma aquela cena, dependendo dos seus credos, dos seus medos pessoais, e ele começa a viver um cenário criado por ele. E aquele cenário é real. Inclusive, indivíduos que têm uma dupla vista, eles podem perceber aquele cenário que não é exatamente um ambiente espiritual de fato, mas um ambiente espiritual, ou vamos dizer melhor, um ambiente psíquico da própria pessoa que emitiu aquele pensamento, certo? Agora vamos começar o nosso estudo de fato, que a gente agora só introduziu, né, dona Edna? Quando o próprio Dr. Bezerra nos diz que, nesses casos, as pessoas que estão nesse tratamento, que passam por essas problemáticas, né, somente por problemáticas emotivas. Bom dia, Tic-Teco, bem-vindo. As sessões de estudo doutrinário serão de grande utilidade para tais casos, se o paciente estiver em condições de frequentá-la. Então, sobre problemas psiquiátricos, né, que falávamos a semana passada. Se a pessoa tem condição de entendimento, ela pode frequentar os estudos doutrinários, vai ser de grande utilidade. Por quê? Porque era tudo isso que nós tínhamos falado anteriormente. Ela vai criar um juízo de causa, ela vai compreender a si mesma. Quando a pessoa ela não tem um entendimento, mas não que ela seja, vamos dizer assim, não que ela seja ignorante, mas é aquela coisa, você sabe quando você tem todo o quebra-cabeça, todo um quebra-cabeça assim de paisagem. Aí faltava algumas peças naquele quebra-cabeça que quando você acha e coloca, aquela paisagem para você agora tem um sentido, tem uma definição. Você consegue descobrir onde é. Não é verdade, né? Assim? Então, às vezes, para a pessoa, falta aqueles pedaços de quebra-cabeça no qual ela... E através da instrução, do seu próprio esclarecimento, ela vai juntando essas peças, ela vai entender o que é melhor para ela, porque ela vai dizer, é por isso. Vocês já perceberam essas situações com vocês? Que você ouve um certo fato e fala, olha, não é que é mesmo? É por isso que acontecia tal coisa comigo. É por isso que na juventude, quando acontecia tal coisa... Porque às vezes a pessoa tem conhecimento daquilo outro, mas aquela peça de quebra-cabeça, aquela pecinha faltava para ela ter uma definição real de si. E, sinceramente, com vocês, essa percepção, era mesmo, era por isso, acontece muito mais do que imaginamos. Essa percepção, né? Então, concluindo esse raciocínio de Dr. Bezerra sobre a própria pessoa como espírito, certo? Mais adiante é uma pergunta número 2. O Dr. Bezerra continuará falando sobre a questão do perispírito e as percepções do suicídio para o próprio indivíduo que cometeu o suicídio, tá certo? Mas isso eu continuo no próximo áudio. Olá pessoal, voltando no segundo áudio, como eu dizia para vocês, a pergunta número 2, vamos lá. É uma resposta no caso, né? Porque é uma continuação da resposta. Porque se vocês perceberem, a pergunta era... Vou repetir, né? Porque depois da primeira resposta perde o fio do pensamento. Vamos lá. As doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais? Mesmo aquelas que têm substrato orgânico? E aí, o Dr. Bezerra de Menezes fez a primeira exposição. A segunda agora. Um suicida poderá renascer em deplorável estado mental, psíquico, físico, cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo, quando não for completamente anormalizado desde o nascimento. Então,
Existem casos de suicidas renascidos que não vão estar exatamente com uma problemática física no sentido de deformação. Então, vão existir casos que o suicida pode apresentar um problema psíquico e não exatamente uma deformação física, tá certo? Então, ó, um suicida poderá renascer em deplorável estado mental, psíquico-físico, cujo psíquico-físico, ou seja, a pessoa com aquela problemática mental mesmo caracterizada, né? Cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo, quando não for completamente normalizado desde o nascimento. Em que sentido? Lembra do crescimento da criança? Que o perispírito, quando no momento da fecundação, se liga ao germe, o primeiro laço, né? Que se coloca ao germe, e depois ele vai molécula a molécula, célula a célula. O crescimento efetivo das células, da multiplicação das células, eles vão ter fases no corpo humano, né? Então, vamos dizer assim, tem uma fase dos 3 anos e tem uma fase dos 7 anos. Que o próprio André Luiz, em um segundo momento, fala naquela série pelo próprio Chico Xavier, né? Que ele fala a fase dos 7 anos. Aquela afirmação que a reencarnação vai ser completada não é totalmente correta nos perfis espíritas, certo? Não é que ela vai ser completada, porque a reencarnação está já. É que o perispírito vai tendo mais domínio sobre as células, porque vai mais célula, multiplicação, então ele vai. Até que os laços vão ficando mais estreitos. Quando os laços vão ficando mais estreitos, certas lembranças ainda vão se diminuindo. É por isso que tem criança que tem uma maturidade, umas coisas assim bem interessantes do 0 aos 3 anos, e tem uma varredura, né? Eles chamam do 0 aos 3 anos, tem um período que chama varredura neuronal, onde tem uma varredura dos neurônios, e aí a criança, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que às vezes era um gênio, e tem muitos casos de genialidade, que estudavam a criança como se fosse uma criança dotada, mega dotada, a criança ela fica normal. Então a criança, ela fica bobinha, né? Por causa desse domínio do perispírito, que ele vai ficando molécula a molécula e vai se conectar mais estreitamente com as células. E então, voltei, gente, perdão a ausência. Essa varredura neuronal. Isso são conhecimentos passados adiante, tá? Se vocês tiverem interesse nessas fontes, vocês podem procurar exposições dos médicos espíritas sobre varredura neuronal na criança, para vocês perceberem com mais detalhes sobre isso aí. A Cal colocou ali pra gente: eu conheci uma pessoa que teve um filho normal. E beirando aos 2 anos de idade, ele começou a ter problemas cognitivos. E depois problemas psíquicos agravados, então de problema físico. Você vê que é exatamente isso que o Dr. Bezerra vai descrevendo, né? A proporção que o perispírito melhor dominar o corpo, você vê que essa expressão de Dr. Bezerra é mais efetiva. É coerente, ó, melhor dominar o corpo. Então o perispírito ele vai dominando o corpo porque ele vai se ligando mais. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai calcar, né, a sua problemática com mais intensidade efetiva, vamos dizer assim, né, no corpo. Quando não for completamente anormalizado desde o nascimento, ou seja, quando não tiver as anormalidades, as malformações. Um tiro no coração acarretará a enfermidade pré-natal desse órgão. Olha que interessante. Um tiro no coração. Aí você vê criança
no pré-natal mesmo, né, estando no ventre da mãe, apresentar problema cardíaco, ou criança que nasceu com problema cardíaco, não é dito que toda vez que uma criança nascer com problema cardíaco, ele não está dizendo isso, que seja exatamente um suicida, tá? Pode ser exatamente um momento como desencarnou, pelo tempo de intermissão, o tempo que ficou na erraticidade, como espírito errante, aquela situação ficou tão calcada na mente, na consciência do espírito, que ele modela, tá? E ele fica com aquela lembrança, ele passou pouco tempo no mundo espiritual para poder dissolver, né, vamos dizer assim, essas lembranças. Então não quer dizer exatamente, né? Eu conheço uma criança, filho de uma amiga minha também, que ele nasceu com 3 buracos no coração, 3 buraquinhos. E fez exame e tudo mais, e aqueles 3 buraquinhos não deu problema nenhum para ele. O médico não sabia explicar tanto bem. O menino foi crescendo, os 3 buracos que tinha no coração da criança fechou sozinho. E ele não tem problema nenhum cardíaco hoje. Mas foi uma criança que nasceu incrivelmente, ou seja, o médico não sabia o porquê, com 3, então a criança não tem um problema caracterizado. Mas o corpo nasceu com reflexo e foi se dissolvendo o problema, ou seja, os 3 buracos fecharam. Incrível, né? Os 3 buracos fecharam. Tem caso também da americano, que não sei quem é, me esqueço o nome, porque eu não sei pronunciar esse pessoal com o nome americano. O tico-teco. Lembrando que é só em caso de suicídio? Não, tico-teco, não exatamente. Com as marcas? Não, é isso que eu tô querendo lhe dizer. Nesse caso, o Dr. Bezerra fala de suicídio, mas não só em caso de suicídio. Nesse caso dessa filho dessa amiga minha, a criança depois não ficou com problema. Ela teve só a modelagem temporânea, depois o coração fechou os 3 buracos sozinhos. Por quê? Provavelmente com a multiplicação celular, o tecido se refez, sempre induzido pelo próprio consciente do espírito, a mente, não é? Que é o modelo organizador biológico, e aquilo foi se dissolvendo. E a criança resolveu o problema sozinha. Os médicos dizem que a reação do corpo, a defesa, enfim, arruma-se uma explicação para que as células tenham, vamos dizer, melhorado, né? Quando a pessoa tem um problema que vai dar outros problemas na sua vida, aí suspeita-se. Mas nem sempre, porque tem esse caso... Por exemplo, esse caso que eu vou lhe contar agora desse americano, esse menininho, ele era há uma regeneração celular, obrigado, a expressão é essa. Esse menininho, ele era policial, ele era o pai da moça, ele era policial. Então, americano, ele entrou para defender um assalto e ele tomou tiros. E ele desencarnou desses tiros que ele tomou no coração. Passou um pouco de tempo, a própria filha engravidou. E era ele. E o menininho nasceu com problema cardíaco, ele tinha problema de insuficiência cardíaca mesmo. E ele não era suicida. Entende? Porque aquela desencarnação ficou muito calcada na consciência do espírito e ele passou pouco tempo na intermissão. Quando ele volta com aquilo calcado nele. É um caso estudado, se sabe desse caso. Aí quando ele começa crescendo... que a mãe reclamava com ele dizia assim, quando você era criança eu não fazia isso com você, quando você era criança eu fazia isso e fazia aquilo outro. É quando não sou o senhor Dr. Steven vai pesquisar, estudar e comprovar, né? A Cal diz, temos casos de pessoas que por ter passado muito tempo na prisão, engaiolada em espaço restrito, ficou tão gravado nela que ela desenvolveu na vida atual em dores sintomáticas naquele período de prisão da vida passada. Nossa senhora, Cláudia, com certeza. E às vezes são problemáticas, viu, pessoal? Que às vezes a pessoa viveu essa problemática na época da Inquisição,
1500. Ela reencarnou várias vezes, mas aquilo ficou um trauma tão profundo nela, ela ficou tão chateada com aquilo, que ela não conseguiu resolver aquela problemática, né, que ficou marcada nela, que ela ainda traz a dor. Não significa que ela passou 500 anos com aquilo lá, na erraticidade. Ela vai e volta com aquele problema que vai caracterizando e vai diminuindo por porcentagem, até ela dissolver mesmo. Isso é um assunto muito legal, muito complexo, né? Tá bom, vamos aqui voltar porque o Dr. Bezerra tá dizendo. Um tiro no coração, Tico e Teco diz, como será que volta quem é explodido por uma bomba? Quem sabe, né? Depende do envolvimento reencarnatório da pessoa, das culpas que a pessoa possa ter já de outras encarnações ainda, que a levou a se encontrar no momento desse, delicado. Quem sabe? Pode-se supor tantas coisas, né? Pode-se supor um barulho continuado no psiquismo, um explodir de dor de cabeça, não é? Uma fobia de fogos de artifícios. Pode ser de tanto jeito. Tanta coisa pode ser, né? Dependendo do envolvimento da pessoa, dependendo da surdo. É tanta coisa, né? Tanta coisa. Porque não só da bomba, mas, por exemplo, uma pessoa que vem investida, atropelada por um trem a alta velocidade, o seu corpo fica vários pedaços também, né? O corpo vem e não quer dizer que mas ela pode vir com uma problemática, não se sabe, depende do envolvimento da pessoa, a moralidade dela, depende da moralidade, enfim. Um esmagamento por trem de ferro ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito, dado o violento traumatismo que provoca, e, portanto, plenas disposições do corpo material para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal e glândulas cerebrais em encarnação imediata. Olha, e assim, tendência que sai irremediável para a paralisia, a demência, o retardamento intelectual. Estamos falando de suicídios. Então a pessoa se suicidou, se jogou no trem. Isso vai ser um choque tão grande, entorpecimento para os músculos, porque vai ser uma explosão, o corpo explode, né? O impacto é muito grande. Blum! Então, essa situação é muito dolorosa. Quando feita, principalmente a pessoa consciente do que ela está fazendo, e ela vai, ou seja, ela está fazendo de propósito, né? Isso vai causar uma problemática de consciência, porque é um problema consciencial. Não é Deus que diz, tá bom, você suicidou, o seu pagamento é esse. Não, é uma questão consciencial, porque o indivíduo, ele sabe que ele está transgredindo as leis de Deus e aquilo fica marcado profundamente nele como um remorso. Então é ele com o modelo, né, organizador biológico que vai calcar, mas continuaremos a falar disso no próximo áudio. Voltando aqui no nosso terceiro áudio. Então, olha só, os nervos até a medula espinhal, ele vai dizendo, né? Uma tendência que sai irremediável para a paralisia, demência, retardamento intelectual. Porque no choque atinge tudo, dependendo por onde passa. Agora, depende tudo do que? Da intenção. Vocês acham que a mesma desencarnação, uma pessoa que fez de propósito, agora vamos raciocinar juntos. Uma pessoa que fez de propósito se jogar no trem. E aqui, sem querer, foi pega pelo trem, por uma distração. Então, um acidente.
Ela não quis aquilo, ela nem imaginava desejar aquilo. Vocês acham que é a mesma consequência? Sim ou não, pessoal? Tá bom, vocês acham que não. E por quê? Existe uma lógica nisso, né? Por que não? Dona Edna disse, depende do que ela mantiver no pensamento. O que mais? Tudo vai da intenção. Claro. O que mais? Logicamente que não, porque se é uma questão consciencial, não tínhamos falado de consciencial? Não foi proposital. Então, não foi aquilo que nós chamamos de tragédia, né? A explicação é longa, a TikTok tá com preguiça de digitar. Absurdo. Então, como é uma questão consciencial e a pessoa não quer fazer aquilo, ela não pode nunca ter as mesmas consequências, apesar da mesma morte. Então, nunca vai ser o mesmo peso para o suicida, a pessoa desencarnada por acidente, na mesma questão. Não pode, porque seria contraditório, né? Então, não é a mesma coisa, certo? Porém, se aquela coisa marcou muito a pessoa e ela, vamos dizer assim, desencarnou por acidente, mas aí ela fica 20 anos no mundo espiritual e reencarna. 20 anos, vocês acham pouco tempo ou muito tempo no mundo espiritual? Pouco tempo ou muito tempo? Pouco tempo, disse Irene. A Dona Edna disse, ela pode ficar com a ideia fixa daquele momento? Pode ter, sim, fobias, claro. É pouco tempo, né? Se ela ficar 100 anos, é pouco tempo ou muito tempo? Que essas perguntas, hein, Irene? Dona Edna, médio. Então vamos ver do meio. 20 é pouco, 100 é médio, já estamos lá. Então, em 20 anos de erraticidade, a pessoa não teve tanto tempo de dissolver as experiências carnais que ficam registradas. Vocês lembram que Allan Kardec, nas perguntas que fazia os espíritos, ele ia fazendo semana por semana? E às vezes ele comunicava com o espírito que desencarnou com 3 dias, depois com 1 semana, depois com 20 dias, depois com 2 anos. Vocês lembram disso? E que trata exatamente desse argumento, que o espírito muitas vezes, apenas desencarnado, ainda tem muitas ideias terrenas. E o tempo que ele vai passando lá, ele já vai ganhando uma outra maturidade, como se fosse uma... É como se pegasse respiro do que ele é mesmo, como indivíduo milenar que ele é. Né? Então ele vai dissolvendo. Não é diferente. Então vamos supor que uma menina de 20 anos, desencarnada, e depois ela reencarna, é provável que, dependendo do aprendizado que ela teve lá, como disse Cláudia, dependendo do espírito, da evolução dele, ela possa sim trazer algum resquício. Mas o que ela pode trazer? Depende, ela pode trazer uma fobia. Ela pode ter uma fobia de trem, medo de trem. Ou simplesmente medo de binário. Ou começar a apresentar desde a infância, ver um trenzinho de coisa, não gostar do trem. Nem de trenzinho. Enquanto o pai adora trenzinho, a criança pode apresentar um terror de trem, chorar quando vê. Então, podem ter traumas que psicoterapias, terapias de vidas passadas, enfim, resolvem. O Hernani Guimarães Andrade, o seu Hernani, que era um dos grandes estudiosos espíritas, voltado para esse lado científico, quando ele fala de casos de reencarnações, barulhos estridentes, né, Cal? Que não significa, reparem, uma paralisia, uma demência, um retardo intelectual. Vocês percebem que são coisas totalmente diferentes? O seu Hernani Guimarães Andrade, que é um dos vultos espíritas do nosso grande respeito, que é um dos grandes pesquisadores do MOB, que é o modelo organizador biológico, no qual estávamos falando, ele
traz casos de reencarnação, né? Então, um dos casos, ele estudava uma menina em São Paulo. Que essa menina, quando ela passava de ônibus na frente do trem de ferro, parece que o pai dela trabalhava no trem de ferro, ela desmaiava, tinha convulsões. Foi-se estudar o que ocorreu com essa menina, com regressão de memória, enfim, todas essas pesquisas que fazem para liberar a menina do trauma. Ela tinha desencarnado em um outro lugar. Em poucas horas ela reencarnou em São Paulo, coisa muito rara de acontecer, muito rara, mas aconteceu. Então ela trouxe muito viva essa coisa, esse trauma, esse medo, né? Então ele pesquisou e ela realmente trouxe isso. E por sinal, nesse caso dessa menina, ela trouxe até marcas no corpo de nascença, aparência de osso quebrado. São assuntos bastante complexos, essas coisas da reencarnação. Por isso que não é a mesma coisa no sentido do indivíduo que se suicida. Tem um outro peso de responsabilidade, né? O Tic-Tac colocou para nós: conhece o caso de regeneração de ferimento por bala depois da morte no lado espiritual? Tem mesmo. Tem também. Esse que eu contei da criancinha é uma coisa da agora. A criança tá encarnada, viu? Não é uma coisa do mundo espiritual, não. Esses buracos do coração teve uma regeneração celular mesmo. A criança não tem problema nenhum cardíaco. Saía só lá no exame, os médicos sabiam explicar, mas não dava problema nenhum, e não tinha doença, não tinha nada. Tá bom, vamos ver no que vai dar. Fechou os buracos. Vamos lá. Tá certo, Dudu? Beijão. Um tiro no ouvido, a surdez, um câncer ou anomalias do aparelhamento cerebral, quando não as mesmas tendências acima citadas, além de uma possível cegueira, pois o cérebro foi afetado pelo suicídio. O cérebro perispiritual ressentiu-se de tais efeitos através do próprio sistema de vibrações eletromagnéticas. Então, nós temos um cérebro espiritual, chamado também de paracérebro, porque o nosso perispírito não é oco. Já ouvi dizer isso, que o nosso perispírito é oco. Mas o nosso perispírito, ele não é oco. Ele é um órgão, né, completo. Então, dependendo da evolução do indivíduo, ele vai ser mais ou menos materializado. Ele vai estar sujeito mais ou menos à matéria. Ele vai estar sujeito mais ou menos a fluidos materiais. Certo? Então, o perispírito, ele não é oco. E é o que Dr. Bezerra de Menezes está nos trazendo, né? Então, um tiro no ouvido pode dar toda essa problemática, por exemplo, questões que a pessoa nasce com aquele problema de saúde, fala, como é possível, né? Que a pessoa tem esse problema. Se nasceu, é criança, não fez nada a ninguém, ou então aquilo vai se caracterizando como discal e depois começa a sair fora, vamos dizer, aquela situação. O envenenamento acarreterá enfermidade no aparelho digestivo, alteração do sistema circulatório, dispepsias nervosas e etc. E todas essas origens psíquicas alterando os centros nervosos e o sistema de sensações existentes no cérebro se ramificam através do sistema nervoso pelo aparelho humano e vão afetar o órgão correspondente ao que no perispírito foi assinalado pelo ato anterior do suicídio. Não é uma mente que comanda? Então aquela experiência fica calcada, não é verdade? O cérebro é um órgão que o espírito comanda o corpo, não é? Ele vai lá, a sede, e vai ter todo o seu contato nervoso no sistema nervoso, Então, o sistema cardíaco,
E o sistema nervoso está ali trabalhando, né não? O espírito está comandando tudo aquilo ali. Se ele vem trazendo esses traumas, se ele vem trazendo essas coisas consigo, é lógico que ele, por uma consequência consciencial, ele vai sofrer por aquilo ali, porque não é, repito, um castigo que Deus colocou para a pessoa. Não, fulano, você vai sofrer que ninguém mandou você fazer isso. Jamais. Mas é um expurgo do próprio indivíduo, a fim de liberar-se daquela própria culpa. Se vocês observarem, a Dona Ivone, quando ela foi reencarnar como Ivone, ela estava em companhia do Roberto Canalejas, que era o grande amor dela, né? E ela já tinha sido perdoada por ele. Ele tinha aquele desgosto e tudo mais, então ele diz assim, não precisa essa encarnação, não por minha causa. Ela fala, olha, eu me desviei da vida, fui eu, então eu quero voltar para o caminho, e eu não quero vir de graça, eu quero dar de mim com o meu suor, para que eu possa retornar. Ou seja, revivendo, ou seja, reencarnando e vivendo as suas provas, expiando as suas dívidas, a dedicar-se ao amor que ela negligenciou por tantos e tantos motivos, ela depois poderia olhar face a face as figuras amadas e dizer, eis-me aqui, refeita. Mas ela fez de consciência de causa, né? Se propôs, vamos dizer, não, eu vou, eu quero, vai ser melhor. E Roberto de Canalejas, mesmo sendo um espírito muito querido e uma certa evolução, ele ficou meio reticente, né? Será? Dai, não precisa, vamos ficar mais um pouco aqui, tal, mas ela quis mesmo. Para que ela pudesse voltar para o mundo espiritual e pudesse olhar no rosto do pai dela, poder olhar para ele, para a filhinha, enfim, refeita, né? Com o seu caminho, com sua refeito, sua estrada, né? Vamos concluir aqui o que Dr. Bezerra de Menezes nos diz e depois eu venho aí na tela para ler vocês, tá certo? Através do sistema nervoso e tal, deixa eu ver para não me perder. Não esqueceremos aqueles que se matam atirando-se de grandes alturas. Isso aqui foi Dona Ivone. Esses poderão até mesmo renascer predispostos à loucura, invariavelmente serão nervosos, inquietos, terão ataques e serão tidos e havidos como epiléticos, quando suas convulsões e manifestações mórbidas nada mais serão do que vínculos mentais que revivem sensações passadas, ao evento de uma contrariedade ou qualquer outro choque emocional. É complexo, né, gente? Ela se jogou de grandes alturas, a Dona Ivone, né? Jogou de grandes alturas no mar, no despenhadeiro e caiu no mar. Então, podem renascer predispostos à loucura. Realmente, ela disse que ela tinha uma predisposição ao ponto que o próprio Charles e o Dr. Bezerra tinham um cuidado enorme com o psiquismo dela. Só que no caso dela, o que é que diferenciava? Ela tinha se colocado à disposição do trabalho mediúnico. E era um espírito que tinha uma família evolutiva, certo? Então, mas mesmo assim, ela tinha um sistema nervoso extremamente delicado. Tanto é assim que ela entrava em estado de letargia facilmente. Se ela passava uma contrariedade, assim, afetiva e tal, ela ficava acamada. Porque ela tinha os nervos, assim, muito delicados. Então, o Dr. Bezerra e Charles a proibiam de frequentar hospitais psiquiátricos. Ela proibia dela lidar com pessoas com problemática assim, dela estar naquele lugar onde tinha muita emanação psíquica doentia, porque ela tinha essas tendências. Então, tinha-se uma vigilância muito grande com a disciplina dela, com os conteúdos que ela absorvia. Tanto que a vida dela, socialmente, era muito limitada. Por quê? Porque como ela era muito sensibilizada, ela era muito sensível, né?
os nervos dela, o psiquismo dela era muito sensível, então ela vinha muito tutelada. Porque ela tinha aquela predisposição pela situação no qual ela mesma, né, atraiu, enfrentou pelo próprio suicídio. Mas a gente continua no próximo áudio. Voltando então, pessoal, aqui no nosso quarto áudio, ela tinha essas predisposições, né, como o caráter. Essas poderão até mesmo renascer predispostos à loucura, invariavelmente serão nervosos, inquietos, terão ataques e serão tidos e havidos como epiléticos. Quando suas convulsões e manifestações mórbidas nada mais serão do que vínculos mentais que revivem sensações passadas, ou evento de uma contrariedade ou qualquer outro choque emocional. Porque Dr. Bezerra está falando exatamente do suicídio, não é? Mas os ataques epiléticos, a epilepsia em si, ela pode ter uma influência espiritual, e são epilepsias epileptiformes, como chama o Dr. Sérgio Felipe, aquelas que não têm uma razão de base, e existem epilepsias que as crises vão muito atenuadas quando a pessoa começa a redescobrir a si mesma, e está ligada mesmo à sua, vamos dizer assim, a sua desencarnação, ligada àqueles traumas que foram marcados. Mas um dia que eu tiver oportunidade, ocasião, eu vou contar um caso clínico que ele mesmo nos traz no curso, tá? Que ele faz sobre essa temática. Aí continuamos aqui. E eis novas doenças mentais vinculadas a problemas espirituais. Pois tudo isso, alterando extraordinariamente o sistema nervoso, criou rede de complexos que afetará o bom funcionamento mental, visto que é o perispírito enfermo que está dirigindo um sistema nervoso que necessariamente se tornou igualmente enfermo. Muitos de tais pacientes dir-se-iam obsediados, mas em verdade não são, senão pelos próprios distúrbios conscienciais e emocionais que arrastam de uma existência a outra. E tanto necessitarão de um hábil psiquiatra, como da reanimadora assistência do mundo espiritual e até da reeducação moral fornecida pelo Evangelho. Observem que o Dr. Bezerra dá 3 opções. Às vezes a pessoa ela não é obsediada de fato, a não ser por ela mesma. Em que sentido? Aquele distúrbio, aquela loucura, aquele problema psiquiátrico, aquela síndrome ou aquele transtorno, muitas vezes não vem de base, gente, de origem de uma perseguição espiritual, mas vem do próprio distúrbio moral da pessoa, problemas conscienciais e emocionais que ela vem trazendo da outra encarnação ou de outras. Uma pessoa dessa, mesmo que ela não traga uma obsessão de raiz, não está livre por questão de sintonia do seu jeito de ser, porque tem evolução do espírito, não é verdade, gente? Tem as sintonias do indivíduo, porque vão existir pessoas que têm problemas de transtornos, e é uma pessoa aberta para a vida, aberta para o amor, receptiva de ouvir conselhos, dedicada ao bem, mas que ela tem seus momentos de crise, mas que ela tem seus momentos de refazer com si mesma, porque as questões suas reencarnatórias são tão profundas que ela precisa do seu tempo. Mas é uma pessoa aberta para o amor, é uma pessoa aberta para a vida, para o otimismo. Muitas vezes ela não se dá resposta, mas ela é grata a Deus. Então, vocês conseguem perceber que esse perfil de pessoa, apesar de ter um transtorno, é uma pessoa que está no caminho da sua própria cura, não é? Da sua autocura. E ela vai ter, nesse seu jeito de ser, desse seu modo de agir, se pôr para a vida, ela vai ter exatamente assistências espirituais maiores, porque sintonia. Porque tudo é merecimento. A gente não tem nada de graça, não. Não existe uma questão de injustiça, é uma questão de conquista. Todos nós temos espíritos protetores. Mas quanto melhor fizermos, quanta sintonia melhor tivermos com o bem que nós vamos construindo, muito mais a população espiritual vai crescendo. Porque a sua predisposição a assistir os outros é maior.
E se tudo que você planta, você colhe, se você planta 10 plantinhas, você vai ter 10 plantinhas para colher. Se você planta 50, você vai ter 50. Em título de bem, né? Título do bem feito. Se você planta uma, você vai ter uma. É normal isso, né? É uma questão de percepção do que nós vamos fazendo. Então, o que mais? Ele dá 3 opções, né? Assim, aí eu dei a opção da pessoa equilibrada, certo? Agora já tem uma outra, que tem o transtorno igual, a diagnóstico é igual. Vamos pegar um diagnóstico. Quem me ajuda com o diagnóstico? Joga um diagnóstico aí nessa tela. A Irene botou lá, síndrome do pânico. Síndrome do pânico é o do transtorno da ansiedade, né? É um efeito do transtorno da ansiedade. O transtorno é a ansiedade. O transtorno de ansiedade leva a síndrome do pânico, tá? Então, uma pessoa que tem uma ansiedade e que vai dando um problema muito profundo nela, que ela vai trazendo todas essas coisas que estamos falando, certo? Então, transtorno de ansiedade. Mas ela tem essa característica que eu falei pra vocês. É boa, é aberta pro amor, aberta pro aprendizado, é grata a Deus, mas ela ainda tá tentando se reconhecer. Mas você percebe que uma pessoa aberta para a melhora, as suas sintonias vão ser as melhores. Ela vai ser ajudada de outra maneira, ela tá construindo bem. Agora pega a pessoa com o mesmo diagnóstico, transtorno de ansiedade, mas é uma pessoa fechada entre si, é uma pessoa que acha que o mundo está colaborando contra ela, é uma pessoa que ninguém presta, é uma pessoa que quer manipular todo mundo, é uma pessoa que não aceita um conselho, é uma pessoa que sabe de uma, não quer nem saber de Deus, esse Deus não serve porque me fez tudo isso, eu tô passando isso tudo, ele não cuida de mim, então ele não é bom. Enfim, vocês percebem que o diagnóstico é o mesmo, mas que são pessoas totalmente diferentes? Não é verdade? Ora bem, como são as sintonias de ambas? O diagnóstico é igual. Transtorno de ansiedade. Qual é a sintonia delas? A sintonia de uma é boa. Ela vai ter mais assistência para ela vai ter mais cuidados, ela vai ter mais força moral. E a da outra? Como é a sintonia dela? Ruim. Por quê? A rádio... Quem já viu aquele vídeo do Amigos da Luz, que tem a rádio... Como é a rádio da espiritualidade? Rádio Luz, Rádio Umbral... Vocês lembram que a pessoa sintoniza aqui, sintoniza acolá? Então, qual é a sua sintonia hoje? Porque diagnóstico nós podemos ter tantos. Ou um. Mas o que você está fazendo hoje da sua própria vida para melhorar a sua diagnóstica? O próprio Livro dos Espíritos, quando vai falando, assim, por exemplo, de provas e expiações, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele nos instrui, não é disso aí? Qual é a nossa percepção da vida? A nossa expiação foi aceita, foi por contra a vontade, nós estamos nos rebelando a Deus. O Evangelho trata disso. O Dr. Bezerra de Menezes conclui sobre essa questão dizendo que um bom psiquiatra, para ajudar a pessoa, faz-se o diagnóstico. Assistência do mundo espiritual, porque a predisposição dela a se ajudar, a se melhorar, e a reeducação no Evangelho, porque ela precisa saber a boa nova. E pessoas que acreditem na sua própria transformação e que invistam nela. Então, Dr. Bezerra dá essas 3 opções. E com isso, concluímos o nosso estudo de hoje, porque aqui o Dr. Bezerra vai entrar com outras perguntas, tá certo?
com outras perguntas não, com outras colocações sobre as perguntas feitas para ele. A dona Edna nos colocou: existe um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, de Dr. Ian Stevenson, com a apresentação de Dr. Hernani Guimarães Andrade. Lembrei-me de quando você mencionou. Sim. E eles fizeram muita amizade, né? Hernani e Stevenson fizeram amizade, sim, na época. É interessante demais. É bastante amplo como argumento, né? Só que a questão é o seguinte: quando nós falamos de traumas reencarnatórios, da gente trazer esses problemas conosco, que a gente não pegue simplesmente só um viés de raciocínio, porque não é possível. Lidando com o mundo espiritual, lidando com pessoas diferentes na vida, nós em si, né? Digo todos nós aqui, todos vocês e eu, nós não podemos pegar um caso e matematicamente dizer 2 e 2 são 4. Porque na matemática, 2 e 2 são 4. Porém, na vida espiritual, aquilo que para um é 4, para outra pessoa é 8, para outra é 1. Então, no mundo espiritual, lidando com questões do espírito, sem matemática, né, tic-tac? Sem resultado exato. Não tem como ser matemático. Não tem como. Então, às vezes vê-se afirmações matemáticas, mas não é exatamente assim. Porque cada indivíduo é um. Né? Cada indivíduo é único. Então, cada um vai trazendo a sua própria experiência. Tem-se como fazer comparações, entender, sim, mas não pode ser exatamente, redondamente igual. Tá bom? Então, o Dr. Bezerra, semana que vem, vai falar mais sobre a questão do perispírito. Nós falaremos de perispírito e, nossa, tem bastante assunto para se falar. Então, eu deixo um abraço a todos, convidando-os para fazer uma prece de encerramento. Vocês têm mais alguma coisa para colocar, gente, por favor? Antes que dê por concluído, se vocês queriam fazer qualquer outra pergunta. Então vamos fazer nossa prece para concluir. Didima, um abraço. Cecília. Esse áudio, esse estudo Dudu coloca sempre no canal dele, tá certo? À disposição. E como vocês sabem, eu deixo meu abraço pessoal do GE Francisco de Assis e vai ser postado no grupo também. Então vamos fazer a prece, não é? Vamos agradecer, porque outra coisa fica meio difícil de fazer no momento final desse do que agradecer. Nós agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos juntos, aos amigos celestiais que investem na nossa encarnação, que acreditam em nós, que dedicam o tempo deles há muitos anos para o nosso sucesso, fiéis de todos os dias. Nós agradecemos a eles, sim. Aos amigos trabalhadores desses trabalhos, também o nosso agradecimento. Agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré, a Francisco de Assis, aos doces Espíritos do Senhor, que nos ajudam todos os dias, que dedicam o tempo deles a reerguer-nos ainda nessa encarnação, confiantes que podemos conseguir vencer
por quê? Porque devemos ter a boa vontade. Porque temos que ter a força da intenção. E isso é uma possibilidade que podemos ter todos, independentes do ambiente que nascemos, independente culturalmente hoje onde nos encontremos. A possibilidade de viver melhor está nas mãos de todos os dias. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de comunhão e fraternidade com esses amigos nessa quarta-feira. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.